não adianta trancar, não adianta fechar a escola, isso não tem impacto nenhum. Né? A Suécia, só um dado que eu acho interessante, a Suécia com tudo aberto, as escolas abertas funcionando, mas com medidas de proteção, distância, né? Ela teve a mesmo grau de infecção nas crianças do que a Finlândia, que fechou tudo, e as crianças estavam em casa. Né? E tiveram a mesma proporção, 0,05% de contágio das Olha crianças. só. Né? As crianças contaminam um pouco com esse vírus. Né? Então não tem razão para as escolas estarem fechadas. Né? Elas nunca deviam ter fechado. Né? E se comparar também agora São Paulo, o prefeito disse que 17% das crianças da pesquisa, né, que ele fez do inquérito sorológico, né, 17%, eles calculam que 17% das crianças foram infectadas, todas em casa, pelos pais. Né? Então não tem razão. Na escola elas estão mais protegidas do que em casa. Exatamente. O Will quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Olha, eu gostaria de perguntar se o Dr. Osmar Terra lembra de algum dado da época de 2003, quando teve o primeiro coronavírus lá em 2003, como é que foi aquela função? Porque eu me lembro dessa época aí de 2003, que eu tinha lá meus 15, 16 anos de idade, eu nem ouvi falar, continuei trabalhando, e minha vida e da minha família seguiu normalmente, trabalho e tudo mais. E também em comparação com a peste aí que teve em 2010, do SARS, foi a mesma coisa. Eu lembro de ter dado uma confusão, mas nada parecido com isso. O doutor lembra alguma coisa da época de 2003? Sim, eles foram, tanto o MERS, que tu está falando de 2003, era o MERS, né? E o SARS em 2003, eles são coronavírus. Né? Mas são coronavírus que quase ameaçaram virar uma pandemia, né? O mundo ficou preocupado porque a letalidade era muito maior do que esse, né? Mas não aconteceu. Né? Então a SARS em 2003 ficou restrita à Ásia e o MERS ficou restrito ao Oriente Médio, teve alguns casos na Europa, nos Estados Unidos, mas sumiu, passou. Né? Então, realmente, naquela época não se falou em quarentena também, nem na Ásia, nem no, onde ocorreu, nem no Oriente Médio teve quarentena. Aliás, nunca se fez quarentena em lockdown, né, para enfrentar a epidemia. A primeira vez na história humana que inventaram essa história de quarentena e lockdown. E isso foi uma invenção do Imperial College. Né? O Imperial College é uma universidade respeitada na Inglaterra, que fez uma projeção matemática baseada num padrão de contágio do vírus influenza, não é nem do coronavírus, prevendo que 70% da humanidade ia se contaminar, né, e com isso iam morrer dezenas de milhões de pessoas. Né. E a partir daí ele faz a proposta, então, de quarentena radical por 18 meses. Nossa. Essa é a proposta que originou toda essa história de quarentena. E aí o Boris Johnson, e assustou os grandes líderes, né, europeus, que acreditando no Imperial College começaram a fechar. Né? E aí criou o medo, uma corrente do medo, do pânico, né? Que fez um efeito manada. Os nossos governadores aqui entraram no efeito manada. E o presidente foi o único que teve coragem para dizer, isso não funciona. Né? Isso nunca foi feito, né? Não vai funcionar. Nós temos que proteger, porque isso vai destruir outra coisa. Tu vai ter duas epidemias, uma do vírus, que tu pode enfrentar de uma maneira mais eficiente sem quebrar a economia, e outra que vai ser fruto da quebra da economia, da destruição dos empregos, da aumento. Nós dobramos praticamente o número de miseráveis no Brasil. Se não fosse essa mesada que o presidente está repassando aí de R$ 600, nós teríamos mais de 50 milhões de pessoas passando fome. Imagina o caos, que ninguém vai ficar passando fome em casa, né? Sim. Isso ia dar um caos social brutal, né? Ainda bem que o presidente entendeu bem isso, né? Mesmo sem poder intervir na epidemia, porque o Supremo não amarrou as mãos do presidente, né? Não deixou ele intervir, mas ele mesmo não podendo intervir, ele repassou o maior valor já repassado na história para os municípios e estados para enfrentamento na área da saúde, e foram mais de 250 bilhões de reais, e garantiu uma mesada de R$ 600 aí para 50 milhões de pessoas todo mês agora. E está vendo como é, porque também a arrecadação não suporta isso muito tempo, né? E até porque caiu a arrecadação com quarentena e o lockdown, né? Então ele está vendo agora uma maneira de fazer uma transição nesse processo, mas garantir que as pessoas não passem fome. Sim.
O senhor tinha comentado também naquela entrevista, eu acho muito interessante